gente, a esposa infelizmente veio a falecer na madrugada. Esse rapaz que está vendo aí, na porta do caminhão, era o rapaz que estava dirigindo essa moto. Sim, em determinado momento, ele segurou no para-brisa, ele foi segurando na frente do caminhão em movimento a 100 km por hora. Ele Escalou, ele foi pro lado da porta do motorista, pedia pelo amor de Deus pro motorista parar. O motorista, mais de 30 km disso, hein, gente? O motorista embriagado, drogado, olha, você vai ver depois da cena, você vai ver. Falava pra ele, você quer morrer? Você quer morrer? Ficou dando murro no rapaz pro rapaz cair. Quando chegou numa parte da estrada que tinha uma subida, o doutor William, o delegado do caso, falou pra gente, ele estava a 100 km por hora, com uma carga de 2 toneladas e não conseguiu manter a velocidade. Ele começou a diminuir a velocidade. Não é que o caminhoneiro parou para ele descer. Não, ele se arremessou, porque ele sabia que se ele não pulasse daquela hora, só Deus sabe onde ia parar. Não ia parar, ele ia cair e outro carro podia passar por cima dele. Embora isso podia ter acontecido naquela subida, graças a Deus não aconteceu. Uma coisa só, gente, importante eu falar. Eu não estou julgando que todos os caminhoneiros sejam assim. Não, portanto, eu falei desde o começo. Existem motoristas de carro, de moto, de bike, de caminhão, de ônibus, que usam entorpecentes e aí você tem uma arma em mão, mesmo que você não use nada. Você usando, você tem uma arma potencializada. Olha o rapaz. Esse é na cabine dele uma noite anterior. Uma noite anterior, 2 noites anteriores, mostrando... Ele estava andando, não é que ele estava com o caminhão parado? Na estrada, estradas a gente sabe que não são iluminadas, enfim, não se justifica nem que seja iluminada. Mesmo que tivesse um refletor gigante, sem cinto, sem camisa, enlouquecido, fazendo uma balada dentro do caminhão dele, colocando em risco a vida dele, a minha, a sua, de qualquer um que está passando no caminho dele ali. Né? Doutor William, pois é, o delegado do caso, doutor William Soares da Silva, estava falando pra gente... da preocupação deles de fazerem o caminhão parar, mas mais do que isso, de levar esse motorista até a delegacia para que ele pudesse ser ouvido e aí aplicado as penas de acordo com o que a gente tem no nosso Código Penal. Mas, pela habilidade do Dr. William, de todos ali da equipe, eles conseguiram, através dos depoimentos também, juntando as provas, né, Dr. William, conseguiram ali ter ali um aparato melhor para que esse caso não fosse julgado como um crime culposo quando não há intenção de matar, né? Tem que deixar em mente que, tipo assim, a pessoa que faz consumo de drogas ou álcool e a direção, ou o crime é culposo, quando causa morte ou lesão corporal de natureza grave, é um crime culposo qualificado pelo resultado, pela utilização da droga ou do álcool, ou ele entra num crime do Código Penal, no crime de homicídio comum, em virtude da presença do dolo eventual. Que foi justamente... Então, nesse caso aí, eu achei que o dolo dele era de matar mesmo. O dolo dele era de causar o resultado, morte, aos ocupantes daquela motocicleta. Principalmente depois das condutas que ele praticou com o indivíduo preso à sua janela. Tipo, de socá-lo. E falar que quer morrer, né? Quer morrer, morra. Então. Tipo assim, pula, porque eu não vou parar. Tipo assim, tava dando meio que a sugestão. Pule aí, que eu não vou parar o caminhão. E a gente tem aqui o vídeo pra gente mostrar agora, gente, de quando o caminhão parou. O que aconteceu quando o caminhão parou? E aí, vou pedir para os meninos já colocarem aí pra gente, para você ter ideia. A reação dos populares, né? Ó. Os populares arrancando um rapaz dentro da boleia. E bateram nele, logo. E ele tá meio zumbi, gente. Eu vou te falar uma coisa. Olha lá. A cena é chocante, de fato. Tem gente que pede pra parar, tem gente que não consegue parar, a polícia chega e leva o rapaz que parecia um zumbi, parece coisa de filme, né, Rafa? Sim, lembrando que foi necessário a ação popular, justamente veículos que estavam vendo esse caminhão empurrando essa moto, os veículos se juntaram para conseguir fechar para o caminhão parar. Porque senão ele não teria parado. Exatamente. Não é que ele parou por livre e espontânea vontade? Não, ele parou por livre e espontânea vontade. Os outros veículos que se uniram ali para conseguir fechar esse caminhão para ele parar. A gente até cortou essa parte. Ele parou mais porque chegou num morro ali, né? O Morro do Boi, no município de Balneário Camboriú, e o caminhão perdeu potência. Só que esse morro é muito íngreme. Então os outros motoristas conseguiram fechá-lo e parar. Porque se a gente tem as imagens desse momento, gente, a gente nem quis mostrar porque o negócio é forte. E vou te dizer, é muito complexo, porque a gente fica imaginando as pessoas dos carros vendo um caminhão arrastando uma moto, ele que não para, mais de 100 km por hora, ainda que essas pessoas tiveram uma presença de espírito, né? De parar ali. No primeiro momento, de verdade, se eu vejo uma cena dessa, eu acho que é uma gravação, é uma filmagem, você não vai achar que é um acidente real. Aí você vê um homem pendurado. Você imagina uma briga de trânsito, né? Mas nesse nível,
horrível. O Cátia, que me assustou é 5 minutos, coitado, desacordado, acordar no meio daquela confusão, ter que escalar. Sabendo que a esposa caiu, ele não sabe nem aonde, porque ele não sentiu mais ela atrás. Imagina o estado emocional dessa vítima, desse homem. Então, é isso que eu queria até perguntar pro Dr. William. Dr. William, o senhor conversou com esse rapaz? O Anderson, né? Com o Anderson. O Anderson prestou o depoimento dele. Ele que estava na moto junto com a esposa que infelizmente veio a falecer essa madrugada. Qual a condição física e emocional dele agora, doutor? O crime, né, ocorreu de sábado para domingo. Então eu conversei com ele por volta de meia-noite ou 1h da manhã de domingo. E ele não sabia da gravidade. Ele sabia que a esposa dele estava internada, mas não da gravidade do caso. Sim. E ela estava internada em estado grave, mas ele não sabia que era gravíssimo, né? Que o estado dela era gravíssimo. Se não me engano, ela já estava na sala vermelha lá da unidade hospitalar em que ela foi levada. Então, ele estava tranquilo, em choque, né, pela situação, mas em tese tranquilo. Mas a esposa dele não tinha falecido. Acredito eu agora que a situação mudou, né? Ele deve estar arrasado, né? Nossa, arrasado é pouco. Eu lhe perguntei como ele estaria, até nem pelo fato da esposa ter morrido, mas mais pela situação toda, porque fico imaginando uma pessoa que passou por um estresse como esse. Gente, ele estava em estado de choque. Deus, não tem como não o ficar. Médico do hospital que ele atendeu falou que ele chegou em estado de choque, só que como eu falei com ele bem depois, ele já estava um pouco mais tranquilo, né? Ele chegou medicado, né? Possivelmente. Sim, medicado, como ele se jogou no chão e teve uma concussão, né? O protocolo médico é que ele fica em observação por até 48 horas e tal, então já era bem tarde. Ele não estava acordado, né? Mas estava tranquilo, né? Aparentemente tranquilo. Agora... Mas eu acho que ele não dormiu aquela noite, porque já era, eu fui falar com ele meia-noite e meia, 1h, e ele medicado estava acordado. Não tem como. Porque eu não acordei para falar com ele, ele estava acordado. Sim. Até a própria adrenalina, né? Em relação a tudo que aconteceu, ele não demora demais. Isso consome uma energia do corpo gigante. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor William. E esse motorista do caminhão? Quando ele foi levado para a delegacia, vocês conversaram com ele, o que ele falou? Porque o que passa na cabeça dele? Não, quando ele chegou na unidade policial, ele não tinha condições de falar. Não? Ele chegou... ele chegou, ele estava, inclusive, tentando morder. Morder? Ele morder os policiais. Gente, mas ele estava fora de si mesmo, né? Sim, ele estava sob efeito de droga mesmo. Ele estava estava muito agitado, até porque também ele apanhou ali dos populares, ele estava muito agitado, então eu pedi para separá-lo, né? Colocamos ele numa cela separada, e por volta das 4, que foi a hora que eu fiz o interrogatório dele, ele ainda não estava 100%, né? Assim, na realidade, né? Ele ainda estava meio grogue ainda, sob efeito, se mostrou arrependimento pelo que aconteceu, mas assim, eu senti que ele ainda não estava 100% na realidade. E ele contou, assim, extraoficialmente, que achou que estivesse sonhando, assim, aquilo ali não era a realidade, ele achou que estivesse sonhando. Estava na viagem da droga. Estava na viagem da droga. Agora... Isso. Isso a gente consegue entender, eu não estou dizendo aceitar, entender que em razão do uso das drogas, ele enxergava a situação dessa forma, só que a realidade era outra. E ele usou drogas porque, sendo dependente químico ou não, ele fez a escolha disso. Agora, o casal que estava na moto não escolheu isso. Não escolheu ser atropelado e ser arrastado por mais de 30 quilômetros. Duas vítimas. Duas vítimas terríveis. De um homem enlouquecido que seja que pela fez droga, uma escolha. E é um criminoso. E que fez uma escolha. Punido, né? Pegou, usou a droga, quer usar droga? Sei lá, cada um faz as escolhas que quiser, mas fica trancado no quarto de casa. Já que você quer se matar, que se mate sozinho. Agora vai matar os outros junto? Não, o doutor foi muito feliz na hora que vai enquadrar ele e traz isso, a gente conhece ele como dupla tentativa de homicídio qualificada, né, doutor? Que é tirar ele daquela coisa... Sim, porque é uma arma o veículo, não devia ser visto assim. Drogado, responsável. Duplamente. E negando ali o parar, essa crueldade me assustou muito. Mas ele estava fora de si, não conseguia nem entender, viu o que ele falou pro doutor William? Que ele achou que fosse um sonho? É assustador. Não, na hora que a gente tirou ele do caminhão, a gente não mostrou a imagem toda, né? Ele nem estava sentindo ali as agressões que ele levou. Parece que ele estava tão dopado mesmo, ó. Que não tem reação. Ai, gente, olha, é muito triste. Doutor William, eu vou lhe falar uma coisa, viu?
a gente tem uma noção do que acontece no dia a dia de vocês, mas só uma noção. Quando a gente vê situações assim, a gente vê o quão complexo é e o quanto que vocês têm que pensar rápido para conseguir ali ter as informações corretas e as provas corretas para que as pessoas possam simplesmente pagar pelo que elas merecem, pelo que elas fizeram, as escolhas delas. Então, parabéns pelo seu trabalho, o trabalho da sua equipe, e que Obrigado. isso sirva de exemplo para outros tantos lugares, e que a gente, reveja, cobre dos nossos governantes, reveja essas leis do país, porque senão a gente vai ter a impunidade por todos os cantos. E não pode. É um assassino quem faz ter uma atitude dessa. E aquele alerta bem de tio Chaves. O ideal seria ter uma lei específica para esses casos assim, de homicídio praticado na direção de veículo automotor, mas do tipo doloso, e não do tipo culposo, com qualificadoras próprias, agravantes próprias, atenuantes próprias. Aí nós teríamos um quadro melhor, que a gente não precisaria ficar fazendo algum tipo de interpretação ou uma manobra jurídica porque o indivíduo praticou uma conduta altamente reprovável e você entende que se eu enquadrar naquele crime ali, a reprimenda fica muito branda em relação à conduta praticada. Estimula ele a depois sair para as ruas e fazer mais e mais vezes, como infelizmente acontece no nosso país, né? Obrigada mais uma vez, doutor William. Obrigada mesmo, bom trabalho para vocês aí, que agora esse rapaz pague pelo que ele fez, porque é o mínimo que a gente tem que exigir de cada um de nós, não é dele, é de todos nós. Obrigada, viu, doutor William? Força pra família da moça. Os nossos sentimentos para a família da moça, para o Anderson, que era o rapaz da moto, droga, né, gente? Para com para a própria família do caminhoneiro.